Fala, queridos! Mais um Bodycast e hoje eu tenho a presença da minha querida Sandra Costa, com uma história fantástica de superação. Sandra, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso te receber aqui. Você que é uma indicação de um grande amigo e irmão, Renato Capuano. Desculpa aí, querido. Tranquilo. Tá saindo o som aqui? Tá. De boa? E então, quero saber da sua história de superação. Pelo que eu estou sabendo, você foi comissária de bordo. É isso, Sandra? Isso. Primeiramente, quero te agradecer o convite. Eu fiquei, assim, muito feliz, honrada. Agradecer também o Renato, né, por essa indicação, assim, gratidão. E é um prazer estar aqui e compartilhar a minha história, né? Eu fui comissária de bordo, eu voei por 12 anos. Isso alguns anos atrás, né? Sim. E aí naquela época eu já treinava, então assim, eu tinha um estilo de vida saudável, eu sempre fui apaixonada por musculação. Seus hábitos eram bons. Sim, eu era apaixonada, eu ia voar nos pernoites, eu ia treinar. Eu pagava diária de avulso em academias no Brasil inteiro e ia pra academia. Sério? Sério, eu sempre amei. Quer dizer, você não deixava de treinar? Não, jamais. Sempre se dedicou à musculação? Sempre. É assim, se a academia... Geralmente eu ia nas academias nas cidades onde eu pernoitava. Porque nem sempre a academia do hotel era uma academia legal. Então aí Sim. eu preferia pagar a diária e eu ia treinar. Enquanto o pessoal ia pro bar beber, Você ia treinar? eu ia treinar. Então eu sempre tive, assim, amei musculação. Eu sempre gostei desse estilo de vida, né? Comer saudável, treinar. E eu voei por 12 anos. 12 anos, direto? Direto. Nossa, e em todos os lugares que tu parou, você não deixou de treinar? Não. Cuidou sempre da tua saúde? Sempre. Tua alimentação sempre foi boa? Sempre. Eu até fui treinar até em Buenos Aires. Onde eu tava, procurava academia. Eu sabia onde tinha academia no Brasil inteiro. E de repente... Aí só que o que acontece? Eu voei por 12 anos. E só que tinha uns 6 anos que eu queria sair do voo. Que eu estava muito insatisfeita profissionalmente. Não com o trabalho em si dentro do avião, mas aquela coisa de viver fora da minha casa. Entendi. Então, por exemplo, eu saía para 6 dias para fazer um voo. Aí, às vezes, eu voltava, tinha um dia de folga, que era o dia que eu desarrumava minha mala, colocava as roupas para lavar e arrumava a mala para mais 5, 6 dias de voo. Então, eu fui viajando demais. E aí, chegou um momento que eu queria ficar mais na minha casa. Só que eu vivia fora, né? E isso começou... E aí começou a não estava mais confortável com aquela situação. E aí eu quis sair do voo. Só que eu nunca estava aqui, eu nunca conseguia, como eu só vivia viajando, me dedicar numa outra atividade. Não tinha como focar em outra Não atividade. tinha, porque a escala não é fixa, né? Por exemplo, você voa segunda, terça e quarta, folga quinta. Não, cada semana a escala muda, entendeu? Então fica difícil levar assim uma outra atividade. Para você se programar na vida não tinha condições. Não. Aí eu tinha que esperar só quando você se programava, quando saía a escala, né? Uhum. Então, se a escala era às vezes quinzenal, então aí você conseguia saber ali na quinzena, ou às vezes se a escala for mensal, saber no mês ou na quinzena como que vai ser sua vida. Uhum. Né? Então, mas eu sempre ia treinar. Então, onde eu tava, eu ia treinar, sabe? E quando eu tava aqui em São Paulo também, aí principalmente, né? Então, aí eu ia voar, só que aí chegou um momento que eu queria estar aqui, sabe? Queria fazer voos e estar mais aqui em São Paulo e tudo mais. E só que eu fiquei uns 6 anos, sabe quando você vai... Tipo, patinando, saio, não saio, paro, não paro. Porque assim, a gente tem boleto pra pagar, como que você e vai falar... E os boletos não esperam não você, espera, né? exatamente, eu não vou. Então assim, aí você... E ninguém ia pagar a tua conta, né? Exatamente, então aí eu fui indo, fui empurrando com a barriga, e fui indo, aí aquela situação foi... Te deixando pra baixo, te deixando deprimida. Você entrou em depressão? Chegou a entrar? Eu tive síndrome do pânico, Nossa. né? Então eu comecei a ter falta de ar, porque assim, quando eu ia voar, eu ficava 6 dias fora, já
às vezes no 4º dia de voo, eu já começava a ficar ansiosa porque eu queria chegar em São Paulo. Não acredito. Porque eu queria, assim, era como a sensação que eu tinha. Essa foi a minha experiência, Sim. tá? Eu tenho colegas que voam, amigos que voam e que amam. Que adoram, porque que adoram. é uma profissão que muita gente quer. Sim, né? exatamente. Então, assim... Conhecer outros países, Sim. andar pelo mundo inteiro, é uma profissão bem querida, Não, né? e assim, eu falo, a aviação foi uma escola pra mim. Eu aprendi muito voando, né? Que foi a minha experiência. E conheceu foi vários essa. lugares. Conheci vários lugares. Então, aí eu, às vezes, no 4º dia de voo, se um voo era de 6 dias, no 4º dia eu já queria voltar para São Paulo, aí eu já não dormia direito, porque eu ficava ansiosa. Quando eu chegasse em São Paulo, eu queria fazer tudo. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez, só que você não consegue fazer tudo. Não consegue. Então, e aí já tinha que arrumar minha mala para sair para voar de novo, entendeu? Então, com o depassar do tempo, isso foi me deixando muito mais... Você começou a ter a síndrome do pânico. Sim, tipo, e aí eu comecei a ficar muito ansiosa. Ansiedade demais. E aí eu comecei a ter falta de ar, eu não conseguia encher o peito de ar. Você não conseguia dar o looping no ar, né? Não conseguia. Então ficava aquele aperto no peito, eu fazia angústia. Eu não conseguia. Não dava o looping. Exatamente. E aí comecei a ter os sintomas, aí a primeira coisa que pegou foi no meu treino. Te derrubou. Porque você vai pra academia, você vai treinar. Se você não consegue encher o peito de ar, como que fica? Entendeu? Então... Você não consegue respirar. Exatamente. E o que eu mais amava fazer era treinar. Como é hoje, né? O que eu mais amava fazer. Então, assim, pegou no que eu mais amava. E treinar também era a minha válvula de escape. Sim, era uma terapia. Era uma terapia. Como é pra mim hoje também. Hoje eu falo, o melhor momento do meu dia é a hora que eu tô treinando. Eu amo. E você treina bem, né? Porque eu dei uma olhada no seu Instagram, realmente você... Aliás, você leva bem a sério, né? Pelo que eu vi, o que você se propõe a fazer, você faz muito bem feito. Eu amo, né? Porque assim, enfim, tudo que aconteceu na minha vida, eu voltei ao que eu era, porque antes eu era assim também, de comer saudável e de treino, eu sempre gostei muito, né? E eu amo, assim, me dedicar, porque a gente, sabe, isso já virou tão rotineiro pra mim, já faz parte de mim, do seu dia a dia, da sua vida. Exatamente. Da sua personalidade. Não tem... Você consegue explicar o fato? Assim, a gente ama tanto Só a aquilo. gente que faz, só a gente que passou por esses processos. Sim, exatamente. E superamos. E que sabemos o quanto isso é importante para nós. E realmente é muito importante. Eu tenho algumas imagens tuas do antes, quando você era comissária de bordo, que você já era uma atleta, né? Sim. Você já tinha um físico já invejável, né? Tiago, tem como mostrar a nossa querida Sandra? Não, aqui, ó. Não sei se dá para ver qual câmera que vai dar para ver. Aqui você tinha quantos anos aqui, meu bem? Aqui mais ou menos quase 30. 30 anos. Porque nessa fase eu já estava começando a ter os sintomas já de síndrome do pânico. Sério? Sério, foi bem nessa fase, já não estava muito, sabe? Não estava católica, não. Já estava querendo voltar para casa. Pô, já não chega, tava... não aguento voar mais. Tava já bem complicado. Olha só. E Ferreira, né? Sempre. Ferreira. Pai, parabéns. Que aí era a academia de uma amiga e era bem Ferreira mesmo, bem sabe? Ferreira, tô vendo lá. E nessa época eu treinava na Biorritmo, mas a gente foi fazer esse ensaio na academia que era bem de Ferreira mesmo. Bem de Ferreira mesmo, né? E aí, nessa época, tu já estava começando a ter a síndrome do pânico, já não queria voar mais, queria ficar mais presente em casa. E aí você começou a se esconder ou procurar refúgio na comida desregrada, na alimentação desregrada. Na verdade foi assim, eu comecei a ter os sintomas de síndrome do pânico, né? Comecei a ter falta de ar. Então assim, eu saía para voar não querendo ir. Sabe aquela coisa? Teve dias que eu ia voar, nossa, isso é terrível. Eu saía chorando porque eu não queria ir. Isso é horrível. É horrível, entendeu? Eu falava, meu coração não tá mais ali.
E aquilo vai, aquela angústia, aquilo vai te... Só te fazendo muito mal. Muito mal. E te impressionando. Exatamente. Te pressionando, quer dizer, pressionando você para baixo. Sim. Não tinha como você estar feliz mesmo numa coisa que você não queria. E aí eu continuei insistindo ainda para ir para academia, porque eu não conseguia encher o peito de ar. Então a sensação que eu tinha era como se eu tivesse engessada. Sério? Aqui. Porque eu Com fazia... colete de gesso. Porque eu... Porque não conseguia... Eu não conseguia, eu Era puxava e não... síndrome do pânico. Ansiedade. Exatamente, eu não conseguia, então eu ainda tentei ir para academia, só que aí chegou num ponto que não tinha mais como. Eu fiquei uns 6 meses até entender, porque eu nunca tinha passado por nenhuma questão emocional, né? Não teve nenhum gatilho que te deixou assim, do passado que fosse... Não, mas eu sabia qual era a causa. Eu sabia que era a questão profissional. Você não queria mais ser comissária de bordo. Só que assim, eu não via como mudar aquela situação, porque assim, foi aquilo que eu te falei. Eu tenho conta para pagar. Tinha os compromissos, né? as responsabilidades. Exatamente. As minhas responsabilidades. E como que eu não consigo me dedicar para uma outra atividade? E como que eu vou... Como é que você ia sair de comissária de bordo sem ter nada em vista? Sim. O que iria fazer? Porque só sabia voar. Quer dizer, você só tinha aquela profissão. Exato, vou ir por 12 anos. Pois é, o que eu vou fazer agora? Vou pro mercado de trabalho para fazer o quê? Para fazer o quê? Com que idade? Tava com 30. Ainda. Não, mas com responsabilidades. E aí com como bastante, que a gente vai... não quero mais isso. Como é que eu saio desse emprego e vou fazer o quê? Exatamente. Então, mas eu sabia qual era a causa. Eu sempre soube. Era insatisfação no trabalho. Insatisfação profissional. Só que eu não via como sair daquela situação, entendeu? Entendi. E aí até que chegou num ponto que não deu mais. Se refugiou na comida? Aí eu fui Aí depois de uns 6 meses, Aí eu entendi, eu falei, eu preciso ir procurar ajuda médica, porque eu achava que eu estava com algum problema físico. Nem passava pela minha cabeça que eu estava com um problema emocional. Né? Aí eu fui no médico, o médico falou, olha, vamos fazer uma bateria de exames, mas eu acho que seu problema não é físico, seu problema é emocional. E eu, emocional? Porque você fala assim, emocional, né? Nunca tinha... a gente não sabe, né? Hoje eu acho que hoje... Isso põe anos atrás, mas hoje a informação já é muito mais rápida. Exatamente, mas anos atrás, naquela época não. E aí, enfim, aí eu fiz os exames, não deu nada. E aí eu comecei a fazer shiatsu, acupuntura, e tive que ir para o psiquiatra, né? Então, a todo o processo, quando eu comecei com os sintomas que eu fui no médico, até eu sair do voo demorou 1 ano e meio. Então, assim... Mais um ano sofrendo ali. 1 ano e meio, não foi uma coisa assim, rápida, né? Então, aí eu fui pro psiquiatra, só que aí eu já não estava mais treinando. E aí, quando eu já parei de treinar, eu comecei a engordar. Porque você acaba encontrando refúgio na comida, né? E aí eu fui engordando, só que aquilo também foi me deixando deprimida, porque o shape que eu tinha... Eu me cuidava, né? Tinha bons hábitos. Tinha bons hábitos. E, de repente, sua vida vira do avesso, né? Insatisfeita profissionalmente, com um problema de saúde, um problema emocional. De mim lá na frente, né? Isso que e seria... aí você fala, minha vida se transformou, se resumiu a isso. E aí você saiu daquele shape para... Aí eu saí de INSS, né? Aliás, eu saí de INSS. Porque a coisa chegou num ponto que não tinha mais condições de continuar voando. Teve uma vez um voo... Então muito pesado, foi? Foi. Teve um voo que eu fui fazer, era um pernoite em Maceió. E assim, quando eu vivia com falta de ar. 24 horas por dia. Só que quando eu estava perto das pessoas, eu ainda me sentia segura... Porque eu falava, se me der alguma coisa, alguém vai me socorrer. Então, meu problema nunca foi, eu achando que o avião vai cair. Não. Era insatisfação profissional mesmo. E aí, a gente foi fazer esse pernoite em Maceió. A gente chegou
de madrugada no hotel, ia ficar o dia seguinte, era inativo, que a gente fala, né? Ficava o dia seguinte inteiro na cidade para sair na outra madrugada. E aí a gente chegou, hora que eu peguei a chave do quarto, a gente fica você dorme sozinha no quarto, né? Eu peguei a chave e passou aquele pensamento, e se me der um piripaque? Vão me achar só a hora que eu não descer para apresentação? Pronto, aí eu já fui pro quarto já com taquicardia, aí você já... Então, quer dizer, você tava com ansiedade Foi terrível. Pico do Everest. Aí eu cheguei no quarto, me troquei, isso de madrugada. Desci e fiquei sentada na recepção do hotel, porque eu falei... Esperando a hora passar. Esperando a hora passar, porque eu falei, se me der um piripaque, alguém vai me socorrer. Pra você ver o ponto Jesus que eu cheguei. amado. Foi pesado, entendeu? E aí chegou, esse foi o limite. Foi o... O estupim. Isso foi ali o limite. Aí eu saí de INSS. Ou saí de INSS, como assim? Te aposentou, é isso? Não, na verdade, porque aí eu não tinha mais condições de voar, né? E aí eu fui num psiquiatra, mudei de psiquiatra, fui num psiquiatra especialista em medicina aeroespacial. E aí ele viu que eu não tinha... Constatou mesmo que você estava doente. Que eu não tinha mais condições, e aí eu... Só que antes disso, eu esqueci de te contar, até para você conseguir entender. Eu comecei a fazer, naquela época, shiatsu, acupuntura e terapia. E aí a psicóloga falou, Sandra, vai fazer um curso de alguma coisa para você se distrair. E aí eu pedi uma folga fixa na chefia, porque até para conseguir fazer um curso, né? Como eles já sabiam o que eu estava rolando comigo, o que eu estava passando, eles autorizaram. De segunda-feira eu ficava de folga. E aí eu fui fazer um curso de maquiagem. Porque eu falei, eu vou fazer um curso de make, porque não para maquiar outras pessoas, porque eu quero aprender a me maquiar. Entendi. E aí eu vou passar meu tempo. Entendeu? Entendi. E aí eu fui fazer um curso de make, né? Então, aí, quando eu saí de INSS, eu terminei meu curso de make. E aí, quando eu saí de INSS, foi aí quando eu encarei o problema realmente de frente, sabe assim? Que você fala, que aí eu não tava trabalhando e vendo minha vida naquele... Tipo caindo, né? Exatamente. Eu que era super ativa, treinava, comia saudável, de repente, eu tinha que pensar para respirar. Meu Deus do céu. Porque a gente respira e nem pensa. Eu tinha que... tentar e... Sabe? Então, mesmo tomando remédio, né? Foi um período bem complicado. E aí eu fui engordando cada vez mais. Aí eu tinha engordado, nessa época eu já tinha engordado 30 quilos. Que é isso? Sério, aí 30 quilos? Quando eu saí do voo, aí foi ladeira abaixo. Nossa Senhora. E aí eu terminei meu curso de make. Sim. Nem pensava em maquiar outras pessoas. Aí, uns 6 meses depois que eu tava em casa, um dia eu acordei e eu falei, eu não vou ficar de INSS a vida inteira. Ou eu dou um rumo pra minha vida, ou eu vou ter que voltar pro voo. Que era o que você profissionalmente sabia, mas não o que você não queria. Mas era o que você sabia fazer. Era o que eu sabia fazer. E o make, né? Um pouco, né? Mas eu falei, esse negócio vai ter que dar certo. E aí, deu? Não, aí era na época do Orkut. Aí eu montei um Orkut e comecei a... Nem lembro se era adicionar. Era adicionar fotógrafo. Enfim, eu comecei a entrar em contato com vários fotógrafos, né? E falando que eu era maquiadora, que eu estava começando, que eu me disponibilizava para... Se eles precisavam para ensaio fotográfico. Quer dizer, você saiu batendo em porta em porta, pedindo trampo. Porta em porta, porque eu falei, ou é isso. Né? Quer dizer, outra determinação, né? Sim, e aí eu comecei a trabalhar, era na época do Peixe Urbano. Lembra que era clube de descontos? Isso, do desconto, restaurante. É isso? Que tinha desconto em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, mas eu conheci mais pelo restaurante. E aí eu fui trabalhar com uma fotógrafa. A Carol foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, né? Muito querida. Carol? Carol. Manda um recado pra ela. Carol, um beijo. Você sabe o quanto eu sou grata por você, pela primeira oportunidade, né? Que ela me deu. Então, assim, eu nunca esqueço dela. E você aproveitou da melhor forma possível. E aí ela fazia books, né? Era do Peixe Urbano. E aí eu comecei a fazer com ela e aquilo foi sendo uma terapia pra mim.
Ai, que bacana. Sim, e aí depois dali, das fotos que eu tinha com ela, aí eu montei um Flickr, que era de um perfil de fotos, que era muito coisa de fotógrafo, e fui adicionando e entrando em contato com um, contato com outro, aí eu comecei a trabalhar com outro fotógrafo, e com outro, e aí a coisa E começou assim a você fluir. começou A parte de maquiagem. A parte de maquiagem, pegando experiência, né? Sim. Você só foi ganhando experiência e viu que você gostava. Sim, e deu certo. E eu vi que foi uma luz no fim do túnel, né? Uma Eu puta falei, válvula de escape. eu falei, então essa parte de treino nem passava pela minha cabeça. Eu falei, o mais importante é eu conseguir fazer minha transição de carreira para não voltar pro voo. E durante esse tempo que você começou a trabalhar com as fotos, filmagem, com maquiagem, acima do peso? Acima do peso. Quantos quilos? Eu já tava... Que eu engordei 30 e já tava uns 30 quilos acima. Passou de 100? Não, nessa época eu não tinha passado de 100, mas eu tava quase beirando. Nossa, mãe. Sim, mas aí eu nem você não tava nem aí? Não, nem assim. Só trabalhando? Trabalhando e sem olhar as minhas fotos antigas, eu... tinha colocado no baú. Da minha você cabeça. tinha colocado no baú. Sim. E fechou lá. E fechar aquela Sandra não quero existe saber mais. E nem iria existir mais. Não, na minha cabeça não. Eu fiquei anos sem olhar as minhas fotos. E o que foi que fez você acionar o gatilho? Então, na verdade, assim, eu sempre soube que eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu fui engordando, aí veio a pandemia, né? Eu trabalho hoje com casamentos, então, com noivas, né? Sério? Hoje aí eu... Você maquia noiva? Maquio noivas. Aí depois eu fiz publicidade, moda. Aí eu saí realmente. Aí você deslanchou. Do voo. Não, graças a Deus, né? Aí eu saí do voo e depois eu fui para a parte de casamentos. Então hoje eu trabalho com noivas, a parte de maquiagem e penteado. E aí a coisa fluiu. Mas aí eu fiquei anos sem olhar as fotos, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Existia uma Sandra guardadinha lá. Que ela poderia voltar. Não, mas eu nem pensava que... Pra mim era assim, aquela Sandra que existiu e mais. nunca mais vai voltar. Porque o ponto que eu tava, com 100 quilos, pra mim era inimaginável voltar. Nem passava na minha cabeça, entendeu? E aí eu tentei algumas vezes ainda voltar, sabe aquela coisa? Vou voltar, mas eu acho que talvez não era o momento, eu não... Procrastinava. Começava e às vezes se você... Você sabe como que é um processo de emagrecimento? Você começa e você não vê o resultado, você desanima. Você desanima. E a tua mente é a maior sabotadora que existe, exatamente. Né? Não deu, não vou. Hoje acho que tá frio. Não vou. Mas é só esse bombom. O que é esse bombom? Eu vou comer. Eu vou comer. Então assim, é só hoje. Mais aí você come hoje. Hoje também. E aí mas amanhã eu me corrijo. Aí eu vou essa semana aí eu faço cardio. Nem faz, e aí você nem vai. E aí já foi, aí já era, aí você não vai mais. A nossa mente é uma grande sabotadora, assim. Totalmente verdade. E aí quando vê, você não vai mais, entendeu? Mas assim, eu sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa. Sempre soube. Porque quando, igual no meu caso, eu já tinha aquele shape antes, eu treinava. Então a minha pergunta você tinha um shape muito bom. Você é uma comissária de bordo, sempre elegante, né? Sim. Sempre elegante. Aí, a partir do momento que você ficou acima do peso, nada já ficava bem em você? Ou ficava? Não, eu me arrumava dentro do que servia em mim. E geralmente as roupas... pra gente, na época, pra gorda, era muito difícil encontrar roupa. Sim, né? E assim, você usa aquilo que serve em você. É ruim, né? É horrível. Porque... Mas você sabe qual é a minha curiosidade, Sandra? O que foi que acionou você tirar a Sandra do baú? Mas eu nem imaginava que a Sandra do baú ia voltar. Não, mas assim, deixa eu te explicar. Tá. Aí veio a pandemia. Aí certo. Eu engordei mais. Aí eu cheguei no 110. Nossa! Porque senhora. aí foi... Eu trabalho com casamentos. Ixi. Imagina na pandemia como foi. Festa... Setor de eventos foi o primeiro que parou e o último que voltou. Então você imagina. E aí eu engordei mais. E aquela coisa de ter que fazer alguma coisa sempre me incomodou.
Eu falei, e aí eu tava chegando com 45 anos, eu falei, e se eu entrar na menopausa, como que vai ser? E aquilo começou a pegar pra mim. Não que se eu entrasse na menopausa não teria mais jeito, mas ficaria mais difícil. Mais difícil, mais lento. Exatamente. Mais lento, as tuas taxas hormonais iam começar a cair. E aquilo começou a pegar pra mim. E aquela coisa de... Porque quando você começa a engordar, você vai engordando e cada vez você vai engordando mais. É, só engorda. Né? Aí você engorda 2 quilos hoje, 2 quilos amanhã. Aí eu tava com 110, daqui a pouco eu ia estar com 115, 120. Se eu não tivesse mudado, eu falo, quanto será que eu estaria pesando hoje? Não sei. Absurdamente. Bem mais. Bem mais. Bem mais. Sim. Porque aí você fala assim, ó, vou comer isso, eu vou comer aquilo. Então, em 2022, eu fiquei o ano inteiro com essa questão. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei já... eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, eu pesquisei vários médicos cirurgiões bariátricos, entrei em grupos de bariátricos, né? Eu falo, comigo foi dessa forma. Mas eu respeito muito quem fez bariátrica, porque sim, fiz. Exatamente. Eu pesei 150 quilos. Então, e quem disse? Então, mas eu achava, quando eu fiz a cirurgia, que era a solução. Sim. E não foi, viu, Sandra? Quase morri. Então, hoje a bariátrica está mais avançada. Até arrepio, ó, só de lembrar. Imagino. Eu sofri durante 2 anos por causa da cirurgia. Mas eu tiro o chapéu para quem consegue um resultado como o teu sem bariátrica. Sim. Porque é muito difícil. Não, é muito difícil. O processo é muito difícil. Então, você é uma pessoa mais do que determinada, né? Para chegar nesse shape que você está hoje, aos 47 anos. 47. Exatamente. Olha só. Mostra o bíceps aí. Olha só isso aí, gente. Olha só o bíceps da moça. Pelo maior que o meu. Aí, Thiago. Parece. Mostra olha, o meu. Aí, ó. Ó. Aí, gente. Olha lá, ó. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, pode continuar, meu bem. Então, e aí eu fiquei em 2022 assim, eu preciso fazer alguma coisa, não sei o que fazer, fiquei pesquisando. Pesquisei tudo que você pode imaginar. Entrei em vários grupos, eu não sabia o que fazer. Até que em setembro de 22, eu falei, vou fazer a bariátrica. Estava decidida. Decidida. Eu fui no médico. Escolhi o cirurgião e fui no médico. Sério? Opa, sério. Seríssimo. Fui no cirurgião. Só que eu fui em setembro. Como eu trabalho com casamentos, eu fui com a seguinte ideia. Vou em setembro para operar na segunda quinzena de dezembro, que é quando os casamentos diminuem. Por causa das festas. Exatamente. Aí, a pior fase da dieta, eu tô em casa. Em janeiro, quando os casamentos voltarem, eu já passei a pior fase da dieta. Então, eu fui de setembro... Nossa, você é super programadinha. Super. Aí, em setembro, eu falei, de setembro a dezembro, eu faço os exames pré-operatórios. Fui assim, já. Nossa senhora, com o cronograma na ali, ponta, exatamente. E aí o médico virou pra mim e falou que eles não operam naquela época do ano porque ele sai de recesso, a equipe sai de recesso e então meus planos foram por água abaixo. Mas hoje eu falo, olha, ainda bem. Como tudo acontece como tem que acontecer, né? Porque se ele operasse, eu teria feito a bariátrica. Entendeu? Então, assim, aí meus planos foram por água abaixo. Aí eu falei, então, deixa virar o ano, aí eu vou ver o que eu faço. Aí virou o ano, 2022 para 2023. Aí eu pensei bem, eu falei, putz, pensando bem, acho que eu não quero fazer a cirurgia. E aí eu mudei de ideia, mas não sabia ainda o que fazer. Mas você entende que não foi assim uma coisa... da noite pro dia teve algo que fez, eu preciso... então não teve esse gatilho. Você não, se planejou. Eu vinha num processo que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu tava num ponto que 110 quilos... Não dava mais. Você não ficou doente? Com tipo pressão alta? Não. Pré-diabetes? Não. Problemas cardíacos? Não. Não teve nada disso? Não tive nada que disso. Que sorte, hein? Eu tive, hein? Então, nossa, não tive nenhum problema nesse sentido, né? Será que não era por conta do histórico dela?
Ah, era atleta. Ela já fazia musculação, tem razão. O Thiago tá. É realmente, você, como você já era atleta, você não tinha predisposição a nenhuma doença, porque você já era bem saudável. Sim. Você saiu do saudável pro ruim. E aí, você falou, eu preciso dar um jeito, porque tem que recuperar essa Sandra do baú de qualquer forma. Ou seja, por cirurgia, ou voltar. Então, como você já tinha um histórico de atleta, de fazer musculação, que musculação é vida. Você não tinha nenhum problema de saúde. Eu não tinha. Você estava zero bala. Eu tinha indicação para bariátrica não por comorbidade, mas por conta do MC. Sim, entendi. Né? Então, assim, porque eu já estava, né? Tá bem acima. Então, aí nesse retorno, né, quando eu decidi voltar, eu demorei 9 meses para fazer uma refeição livre. 9 meses? 9 meses. Bom, se bem que eu não sou um cara de refeição livre, né? Sim. Eu faço direto. E se você faz um dia de refeição livre, eu acho que detona tudo. Você deve ser prova viva disso. 9 meses para fazer uma refeição livre. Uma refeição, nem era o dia, né? É uma refeição. É uma refeição. Então, o dia de refeição livre, a pessoa detona, chuta, mete o pé no jacá, achando que tem que comer de tudo. Né? Exatamente. E o seu não era uma refeição. Até hoje, livre. né? Hoje eu faço. Respeita isso. Não quebra dieta. Então continua aí, essa eu gostei você. Hoje eu faço uma refeição livre a cada 40 dias. A cara dele. A cara dele. A cara dele. Você é muito determinada, Cabocla. E aí, eu trabalho com casamentos, né? Então você imagina. A tentação que tem. Sim. E a parte mais difícil nesse processo sempre foi o olfato. O aroma, sentir o aroma das comidas. Porque quando eu mudei os meus hábitos, que eu falei, não vou mais comer a partir de hoje, e não comi mais, eu ia com a minha marmitinha, com a minha comidinha, só que assim, a lembrança ainda é muito viva, né, do carbo. Sabores. Exatamente. Sabores, porque depois passa um tempo, a gente já não tem mais as vontades, né? Eu, pelo menos, hoje já não tenho mais. E aí é muito vivo. Então, eu tava ali comendo a minha marmitinha, mas vendo a coxinha, sentindo o aroma da coxinha e vendo todo mundo comer. Só que eu sempre pensei assim, pra mim é mais importante o meu resultado. É mais importante eu comer a coxinha ou, hora que eu for colocar minhas roupas, as roupas me servirem? Então eu não vou quebrar a dieta. Eu vou aguentar essa vontade porque eu quero, o mais importante, a minha satisfação, que vai ser muito mais duradoura do que o prazer momentâneo que eu vou ter. Da coxinha? Eu falo da coxinha. Ai, que vontade de dar uma mordida naquela coxinha. Vontade, mas eu sempre pensei assim, eu quero o meu resultado. A coxinha é tão boa. Eu tenho uma história do meu filho. O meu filho estudava no Jardim de São Paulo. E o meu filho nunca foi de comer besteira, assim, naquela época. Tá. E um amiguinho dele pegou uma coxinha e falou assim, Arthur, eu preciso ir no banheiro, você segura a minha coxinha? Aí meu filho, eu seguro. Seguro. Aí o meu filho disse que olhava pra coxinha e deu uma mordidinha. Ele deu uma mordidinha. Quando o moleque voltou, ele tinha comido a coxinha toda. No tanto que chamaram a gente lá pra ir pagar até a coxinha pro moleque. Coxinha, né? Mas realmente, né? É uma tentação. Não, e assim, e aí são aquelas comidas, então você imagina. Então eu sempre tive esse pensamento de onde eu quero chegar. O que é mais importante? Aquele prazer momentâneo ou você manter a tua saúde em dia? Ser fiel com você mesmo. Não se deixar levar pela gula, né? Pela comida errada. Quer dizer, tá aí, né? Então, conforme eu mudei os meus hábitos e aí eu voltei, né? Então, meu resultado foi muito rápido, porque eu voltei a treinar já. E quando eu decidi mudar, eu voltei e falei, eu preciso voltar para musculação urgente, porque eu sabia que eu precisava. Acho que pelo fato, como eu já tinha treinado muitos anos, eu falei, você eu tenho tinha uma memória muscular aí Sim. guardada, né? E não querendo te interromper,
Mas você com 47 anos ainda nem chegou no climatério. Não. Quer dizer, os seus níveis de hormônios devem estar super regularizados. Tá super regularizado. E é vida. Sim. É vida, né? Sim. Você está vivendo bem, né? Com certeza. Por que eu estou te falando isso? Porque existe ainda muito tabu sobre isso, né? As mulheres que não treinam, que não fazem musculação, que não fazem uma reposição hormonal, sofrem. Porque quando vai procurar um médico, olha, eu estou sentindo aqueles calorão, aqueles fogachos, eu acho que eu estou entrando na menopausa. O médico fala, não, você está entrando no climatério, você está se preparando para a menopausa. Dá para eu fazer uma reposição hormonal? A mulher pergunta ao médico, não, dá câncer. Com a mulher, quando menstruou pela primeira vez, foi... A minha filha, por exemplo, menstruou pela primeira vez, leva no médico. O que o médico faz? Dá anticoncepcional. O que é o anticoncepcional? É hormônio. Aí, quando ela se aproxima do climatério, vai no médico pedir para fazer uma reposição hormonal. Não, dá câncer. Pô, mas tomou a vida inteira hormônio? Por que dá câncer agora? O hormônio é vida. Hoje, você com 47 anos, tá aí, ó. Sim, não, e aquilo que eu falo, você repõe o que teu organismo não tá produzindo mais. E é necessário. Sim, e faz parte do tratamento. Exatamente. Então eu tive... E não é vida para você? É vida, a melhor coisa que eu fiz. Eu tive nesse retorno acompanhamento médico, né, com um nutrólogo. Né? Importantíssimo. Né? Super importante. Fiz a dieta, eu tive Nutri e treinei com personal. Né? Na verdade, é um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, a gente passou a fazer reposição hormonal em 28 de julho do ano passado. Eu sei até o dia. Que bom. Porque aí a gente teve que repor testosterona, né? Sim. E aí a gente optou pela via do implante. Eu coloquei o implante. Você tem implante? Tem o chip? Já coloquei mais de uma vez, inclusive. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, mas eu comecei em 10 de fevereiro com 110. Em 28 de julho do ano passado, eu já tinha emagrecido 30 quilos. Olha. Aí eu já tinha emagrecido 30 quilos, meu percentual de gordura já tinha caído. Aí bastante. foi o momento de começar, de acordo com o meu quadro clínico, os meus exames, foi o momento de começar a reposição. Eu sempre fui orientada pela minha médica, né? Do que fazer, em que momento fazer. Quantidade certa. Sim, não exatamente. É só simplesmente escutar dentro da academia, como muitos fazem. Eu escutei fulano, escuta o sabiá cantando na esquina e traduz do jeito que quer. Sim. Aí é onde acaba tendo problemas. Mas com acompanhamento médico, aí o resultado é notório. Sim, exatamente. Tá aí, né? E aí, dá mais disposição. Não, força, energia, né? E durante todo esse processo também, o acompanhamento médico ele é essencial porque você vê se você precisa repor ferro, repor vitaminas, minerais e... Então, assim, e num processo também de emagrecimento, o grande desafio é não perder massa magra. Exatamente. Então, o que a gente perde mais rápido. Sim, né? Então aí eu fui tendo esse suporte, né, da clínica que cuida de mim, que é uma clínica, a Sport Nutro, né, de medicina do esporte. E a gente foi fazendo também a soroterapia dos injetáveis, né? Então a gente fez para queima de gordura, o metabólico, fez para ganho de massa, aumento de massa. Né? Então aí foi conseguindo ali dando esse suporte juntamente com o treino e com a dieta. E aí, como eu estava te falando, eu não quebrei a dieta nenhuma vez. Sim. Nenhuma vez. E demorei 9 meses para fazer uma refeição livre. Treinando, e eu fazia musculação, e aí eu cheguei em 2 horas diárias de cardio. A cara dele. Você é uma máquina. Né? Você realmente é uma máquina. Conforme eu fui fazer... E cardio eu já comecei desde o primeiro dia, porque eu sabia que eu tinha que fazer. E eu gosto de fazer cardio, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E aí eu comecei desde o primeiro dia e fui me condicionando até que eu cheguei em 1 hora de transporte, treinava, fazia 1 hora de transporte e 1 hora de escada. Nossa, escada também? Escada também. A escada que risca bem a perna. Tem do início, acho que fazendo a escada. Tem aí, Thiago? Que foi um vídeo bem do início, mas eu fui numa constante de cardio também, né? Olha lá. O Renato mandou fazer escada quando eu fui competir no Mr. Santos. Nossa. Pega, hein?
Pega. Pega. Então aí foi nessa fase, aí eu treinava, só que aí conforme eu fui fazendo, meu resultado Foi vindo. Foi vindo. Muito bem mesmo, Sandra. E, ô Sandra, o que você... suas redes sociais, você quer deixar aí pros teus seguidores, pros meus seguidores? Sim. Onde te encontra? Tá. A sua empresa também de noivas, Sim. se você quiser falar também sobre aí, ela. na verdade, né, eu vou até te falar sobre isso, né? Quando eu comecei esse Instagram, né, o meu Insta não pensava em ser digital influencer. Não, jamais. Veio assim. Eu queria ter um lugar para compartilhar ali o seu dia a dia, o seu cotidiano. A minha evolução. Sim. Ter um lugar para deixar registrada a minha evolução. Só que como eu comecei a trabalhar com internet desde a época do Orkut, né? Então, assim, quando veio essa coisa de agora que eu voltei, eu não sabia para que eu ia usar, mas eu gravei absolutamente tudo do meu processo. E até uma coisa que eu falo para quem está nesse processo, gravem, tirem fotos, porque uma que é importante para você olhar e ver a sua evolução, porque o que importa são as suas medidas e é o espelho, né? Sim. E você também não sabe, igual comigo, eu não sabia o que ia acontecer. Então eu tenho tudo registrado. Se eu tivesse esse pensamento, eu também teria um acervo técnico muito bom. Sim. Como você, quando eu te pedi, você tem alguma coisa? Nossa, você tem um acervo técnico muito bom. Quer dizer, a sua evolução. Sim. Se eu tivesse tido essa ideia, né, eu teria muito mais materiais. Mas, como eu era gordão, obeso demais, eu tinha vergonha. Sim. Né? Então, eu tenho pouquíssimo material. E aí, eu não tenho muitas fotos da época que eu tava ali, com 110 quilos. Eu quase não tenho. Até porque a gente não tira. Não tinha, não. Só que, quando eu decidi voltar, eu fui gravando absolutamente tudo. Tudo. E aí, eu montei esse perfil para eu ter um lugar para deixar ali registrada a minha evolução. E aí, as coisas foram acontecendo, foram vindo. E aí, quando deu um ano... o perfil foi crescendo e tal. Quando deu um ano, em fevereiro desse ano, eu montei um Reels com a minha evolução mês a mês. Eu coloquei a elevação lateral, porque eu falei, é melhor colocar um exercício só, porque aí dá pra ver bem a evolução. E aí esse Reels viralizou. Sério? Sério, chegou em 9,7 milhões de views. Caramba! Sim. Parabéns! O negócio eu nem esperava. E aí meu perfil começou a crescer. E aí foi essa coisa de não esperava o que ia acontecer. E estamos aqui hoje. E foi avassalador, Você tem mais 100 e tantos mil seguidores. 109 mil. Mas o que eu digo é que eu sempre lembro, é muito vivo pra mim, o dia, aquela noite que eu estava em casa, que meu irmão ligou. E perdeu 7 quilos. Que eu decidi mudar os meus hábitos. Então, aquela noite eu sempre lembro disso. Porque eu lembro hoje pra mim, tá aqui e ter esse número de seguidores, né, de pessoas que se inspiram em mim, é surreal. Porque eu lembro do dia que eu tava em casa, sozinha, e eu decidi mudar os meus hábitos. E aquilo que eu sempre digo no Insta, se aquela Sandra do início tivesse desistido, eu não estaria aqui. Verdade. Né? Então, assim, é um processo, o emagrecimento, ele é um processo muito difícil, mas se você tem que persistir, insistir, mirar sempre onde você quer chegar, porque se você desiste, né, a gente não sabe o que a vida pode nos reservar, né? Olha, gente, tá vendo como é que é? A Sandra fez o melhor dela e faz o melhor dela, ela faz o 1% dela todos os dias. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você não fizer por você, Sim. Quem é que vai fazer? Então, faça o seu melhor, faça o seu 1% todos os dias. Faça como a Sandra, que existia uma Sandra lá quando era comissária de bordo, com um shape bacana, de repente estava insatisfeita com a profissão, caiu numa depressão, numa síndrome do pânico, se refugiou atrás da alimentação, atrás dos maus hábitos, ganhou muito peso e, de repente, ela resolveu resgatar aquela Sandra que existia no passado e hoje ela veio uma Sandra mil vezes melhor, né? Mil vezes melhor. Parabéns, meu. Realmente é impressionante. É uma bela história, Sandra. E outra,
não é para qualquer um, é só para quem realmente quer mudar, né? E como eu mudei, eu quis mudar, eu acreditava que existia uma versão nova dentro de mim e boa, né? E fui atrás e eu acabei. Todos os dias estou sempre procurando ela, estou sempre trabalhando com essa minha nova versão. Hoje eu estou com 58 anos, daqui a alguns meses farei 59 e quero cada vez me sentir melhor, sabe? A texto para minha vida, minha reposição é vida. Sim. Vou tomar até morrer e enquanto Deus me der saúde, eu vou fazer sempre o meu melhor. E eu estou muito feliz da tua presença aqui. Foi muito bom o papo, gostei demais e eu tenho certeza que você tem mudado a vida de muitas pessoas. Você pode ter certeza. Acho que você nem faz ideia do que você está fazendo. Para mim né? Então tem muita gente que te admira e que tem mudado os hábitos por tua causa. Você tem feito eu não sei qual é o teu propósito, se era esse, né? Hoje de ajudar as pessoas. Eu falo, né? Eu penso muito em tudo que aconteceu e eu falo, tem um porquê do que aconteceu. Mas eu falo, talvez eu acho que esse seja o meu propósito, porque se eu não tivesse passado por essa questão de síndrome do pânico, eu acho que pelo estilo de vida que eu levava, de treinar, eu nunca teria engordado, a não ser que acontecesse uma outra situação na minha vida. Mas eu acho que eu nunca teria engordado, né? Mas aí eu também não estaria aqui. Não estaria aqui. Então eu acho que tudo o que aconteceu, hoje eu avaliando assim minha vida, eu falo, eu acho que esse é o meu propósito, né? De ajudar as pessoas. Exatamente. Sim, como o meu. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Eu, de repente, também. Eu não tinha essa ideia de virar um digital influencer. Eu tinha lá 500 seguidores, 600 seguidores. De repente, 100, 80, 50, 100, 200, quase 300. Depois que hackearam a minha conta, minha conta não deu mais aquela alavancada. Mas eu não esperava também essa avalanche de seguidores. E eu converso com todos eles. E eu tenho muitos relatos de que mudaram a vida por minha causa. Gente que estava com depressão, gente que estava com síndrome do pânico, o cara que tinha acabado de se separar, e essas coisas todas. As pessoas que estavam obesas. Então, eu converso com todos, né? Eu procuro interagir com todos, no particular, né? Então, eu tenho certeza que você tem mudado a vida de muita gente, viu, querida? E eu fico extremamente grata, né, pelo seu convite, por estar aqui. E aquilo que eu acabei de dizer, né, assim, a gente tem sempre que acreditar. Porque, para mim, era um quadro irreversível. Só que eu fui, como você falou, dando o meu 1% melhor todos os dias, né? Mirando onde eu queria chegar. Exato. E eu falei, eu não vou deixar que nada, eu sei onde eu quero chegar. Então, se eu não treinar, se eu não fizer o meu cardio e se eu quebrar minha dieta, vai demorar mais para eu chegar onde eu quero chegar e eu sei onde eu quero chegar. Então, eu fui todos os dias ali mirando onde eu queria chegar e as coisas foram acontecendo. Parabéns, meu bem. Quer dar um recado para as mulheres? Para as mulheres... Para o geral, né? Que nunca desistam, porque sempre é possível mudar quando você se predispõe a pagar o preço. Porque nada cai do céu. Os nossos resultados são proporcionais aos nossos esforços. Se você se dedicar, der ali... Eu dei meu sangue para chegar onde eu cheguei, né? E porque a jornada do emagrecimento é uma jornada solitária. Você que tem que fazer. Você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. É o que eu falo. Ninguém pode fazer por você. Você que tem que fazer tua dieta, você que tem que treinar, você que tem que fazer teu cardio. Eu falo isso. Eu falo isso para os meus seguidores, sabe? Faça por você. Exatamente. Porque ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você, ninguém vai se sacrificar por você. Então, você é a melhor pessoa que pode fazer por você mesmo. Você é a única, né? Sim, só que assim, você paga o preço, só que a recompensa ela vem. E a recompensa, ela é muito mais... Não tem nada que pague a sua satisfação e a sua recompensa do que você quebrar sua dieta, entende? Porque depois isso
a gente volta, no meu caso, eu voltei a me apaixonar por esse estilo de vida e foi a minha melhor decisão que eu tomei. E a musculação é vida para você. É vida. Nós vamos envelhecer com qualidade de vida. Sim. Né? E hoje é aquilo que eu disse, a melhor hora do meu dia é a hora que eu tô treinando. Não, olha pra você, 47 anos, essa Sim. cara de menina, olha esse shape, faz o duplo bíceps aí pro pessoal. Olha aí, gente. Fala sério. Olha o tríceps. Olha o ombro. Olha só o dorsal da mulher. Parabéns. Parabéns, Sandra. Parabéns mesmo. Meu Instagram é @sousandracosta, o meu perfil de treino e de dieta e de lifestyle. E eu vivo o dia inteiro falando de dieta, treino. Né? E o meu perfil de make é @sandracostamakeup. Sandra Costa Make Makeup.